quer um assistente. Eu solicito... vai me submeter a coisa, velho, assim? Pra quê? Mas já tá, eu acabei de aprovar. Não, mas agora vai ser filmado, vai continuar filmando. Solicito a mesa, por gentileza, aos colegas vereadores, para que possam ocupar outras cadeiras dentro desse recinto, para que eu possa convidar, né, os demais autoridades que representam aqui a categoria médica. Convido o doutor Fábio Lopes, por gentileza, para fazer parte da mesa. Convido o doutor Horácio também para fazer parte dessa mesa. Doutor José Carlos. Doutor Tarso. E representando o DA, Medicina, o Fernando. Não. Pega uma cadeira ali, ó. Uma cadeira. Pega uma cadeira lá. É que não dá para mesa, para compor toda a mesa. Né? Ela é a... Não. Assim, eu não posso fazer daqui. Acho que você... A Secretaria providenciar também para convidarmos a doutora Isabel, diretora da Faculdade de Medicina, também se fazer presente. Olha na cadeira, Pega no... Antes de abrirmos a discussão desse tema, eu dou por encerrado a sessão ordinária e nesta tarde desse dia 13, então, passamos a tratar da visita a esse parlamento da categoria dos médicos aqui, de toda a sua representação. Eu passo a palavra ao vereador Charles e ao vereador Esperon, e ao vereador Alu, obviamente, os três que marcaram esta reunião. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trabalhadores da medicina, da área da saúde em Rio Grande, queria saudar a mesa e dizer, primeiro, presidente, lhe agradecer, hoje pela manhã, quando eu, o doutor Esperon e a vereadora Lu tivemos a iniciativa de tratarmos desta reunião, de convidarmos os médicos, os estudantes para virem aqui, para poderem explanar o que está acontecendo, para a comunidade, para a sociedade rio-grandina conhecer e saber a realidade do que está ocorrendo.
Então, eu quero lhe agradecer que tão prontamente nós lhe passamos e o senhor concordou. Agradecer aos demais colegas vereadores que concordaram também e dizer que ainda hoje à tarde, em pronunciamento nesta tribuna, eu falava da preocupação, porque eu ouvi e assisti uma entrevista do presidente da Federação Nacional dos Médicos no programa do Jô Soares. E ali ele conseguiu colocar a realidade do que está acontecendo ou do que querem fazer com os nossos médicos, vendendo uma falsa expectativa para a população brasileira. Na verdade, o que falta são os governos investirem nos profissionais. O que falta é os governos darem condições de trabalho. Dizer que os médicos não querem trabalhar, quando colocam, de repente, um médico lá no fim do mundo, numa salinha fechada, com uma maca velha, sem condições nenhuma de prestar um atendimento à altura daquelas pessoas que estão precisando. Eu posso falar com muita tranquilidade, pois participei do credenciamento do Hospital de Cardiologia, atuo direto, trabalhando nesta área, procurando buscar sempre recursos e buscar melhores condições dentro daquilo que o nosso mandato nos dá condições. Dizer, presidente, e aqui queria já encaminhar uma proposta, porque hoje nós queremos ouvir mais aqueles que trabalham, como o doutor Esperon, que é da área, conhece, e quis Deus que o doutor Esperon estivesse essa semana aqui para poder participar junto conosco. Então, dizer que eu queria fazer um encaminhamento. Através desta casa, nós pediremos o apoio da bancada gaúcha, são 33 deputados federais, 3 senadores, para que eles possam, através dos seus mandatos, também apoiarem os médicos gaúchos. Solicitar não sei se o nome certo seria esse, Conselho Estadual de Medicina e o Sindicato Estadual, de que pedisse o apoio para as demais câmaras do Estado do Rio Grande do Sul para fazerem uma moção. Porque nós só vamos conseguir fazer com que nós possamos vencer esta luta com a pressão. O povo brasileiro, nos últimos dias, mostrou a sua indignação em vários assuntos. E um deles é a questão que os senhores e as senhoras estão aqui hoje. Qual é a esperança de vários jovens que estão cursando medicina? E daqueles médicos que já se formaram e que ganham, muitas vezes, uma miséria, quando tem à sua frente uma vida, eles vão definir através do seu conhecimento, do seu trabalho. Nós precisamos, e eu abri hoje aqui nesta casa, eu abri já a minha condição de apoiar o movimento dos senhores e das senhoras. Eu, por diversas vezes, eu vou nos hospitais, estou nos hospitais diariamente, consulto também pelo SUS, sim, porque acho que o que falta são os governos investirem. Agora, nós não podemos, nós, enquanto políticos, repassarmos a nossa responsabilidade para os senhores. Nós fomos eleitos para trabalharmos em prol da saúde. Agora, se não temos competência para gerenciar o sistema de saúde no nosso país, nós não podemos querer fazer que uma população fique contra os senhores. Vocês estudaram, vocês estão estudando. As nossas vidas estão nas suas mãos. Vejam como é a coisa. Hoje, os políticos decidem o que vão fazer, mas, na verdade, os senhores é que salvam as nossas vidas. Então, é uma total incoerência por parte dos governantes. Então, eu quero deixar aqui, para o senhor, doutor Fábio, para os demais médicos, para os estudantes que aqui estão, que nós, da bancada do PMDB, nós estamos juntos com os senhores nessa luta. E aquilo que for possível fazer, nós vamos fazer. A parte técnica eu vou deixar mais para o meu colega, para o doutor Esperon, mas quero dizer que desta reunião aqui saia este documento pedindo o apoio da bancada gaúcha, que é fundamental. Se nós conseguirmos o apoio da bancada gaúcha, que tenho certeza que dificilmente serão contras, a não ser que eles tenham algum compromisso com o governo, mas acredito que o maior compromisso neste momento, independente de cores partidárias, é nós fazermos a coisa certa. E a coisa certa, vocês estão nos mostrando o caminho. Obrigado, foi o tempo suficiente, porque nós queremos mais ouvir os senhores e as senhoras que estão no meio dessa discussão, que lamentavelmente foi criada por nós políticos. Embora não tenha sido os políticos daqui de Rio Grande, mas nós temos que nos incluir, nós não podemos ser omissos. Assim como nós fomos lá bater e pedir o voto, nós temos que ter a coragem de cumprir com o nosso papel e com o nosso dever. Então podem contar com o meu apoio naquilo que for possível, nós estaremos do lado de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Charles. Antes de convidarmos a próximo colega a falar, só queria chamar a atenção dos vereadores também, que foi marcada uma reunião
na presidência às 18 horas com o Correio, com a representatividade do Sindicato dos Correios. Eu peço até que a minha assessoria, alguém, né, para que possa também receber, Surama, o pessoal dos Correios, para que eles contar com a acessibilidade também dos Correios, para inverter, que eles possam esperar um pouco mais, uns 30 minutos, para que a gente possa tratar desse tema quando os Correios, porque já havia sido marcado por esta presidência, e os senhores vereadores tinham conhecimento, desde a semana passada, a reunião com os Correios às 18 horas. Convido a vereadora Lu, presidente da Comissão de Saúde, a se manifestar. 5 minutos. Presidente, vereadores, a todos aqueles profissionais da área da saúde que estão aqui hoje no plenário, fazendo o seu manifesto, a sua reivindicação. Eu que, ainda na semana passada, né, nós conversamos aqui, eu e o Fernando, né, eu vi o manifesto ainda pequeno, hoje eu vejo que ele cresceu bastante, né, na Marechal Floriano, chamei um dos estudantes e me coloquei, nem falei que era presidente da Comissão de Saúde, mas falei que era vereadora e que essa casa também tinha que entrar nessa luta de vocês. E foi então que eu pedi que procurassem a casa e veio o Fernando aqui, nós conversamos, eu falei para ele a respeito da audiência pública, que havia sido pedida pelo suplente de vereador, que estava então vereador João da Barra, justamente a respeito desse tema. Eu vou ser bem breve, não vou usar todo o tempo, até porque eu acredito que nós temos que escutar, né, sim, o que esses hoje profissionais da área médica, esses médicos e futuros médicos estão aqui para dizer. Então, como presidente da Comissão de Saúde e os demais membros da comissão, eu tenho certeza, nós estamos à disposição de vocês, assim como essa casa, assim como a presidência colocou o plenário, e, né, vai passar aí a palavra para vocês falarem a respeito desse assunto, que a gente tem acompanhado aí, através dos telejornais, e que a gente sabe que a luta de vocês tem sim, né, tem sim a sua trajetória, a sua busca pela profissão de vocês. Então, realmente, essa casa e a Comissão da Saúde fica à disposição e nós queremos escutar vocês e fazer dentro, que vocês sabem que aqui, né, nós somos vereadores, dentro do município, e, como o vereador que me antecedeu falou, também buscar apoio das outras câmaras de vereadores para que a gente consiga se mobilizar junto com vocês. Obrigada. Convido o doutor Esperon a se manifestar. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, colegas e colegas vereadoras, seleto público que nos dá a honra de estar nesse plenário, que nos assistem também pelo canal TV Câmara e pela Rádio Web. Realmente, como o vereador Charles falou anteriormente, Deus parece que colocou a mão nós estarmos nesse período aqui nessa casa e poder participar da interlocução hoje da vinda dos colegas, também registrar aqui, compondo a mesa, o doutor Fábio Lopes, que representa o Conselho Regional de Medicina na cidade do Rio Grande, o doutor José Carlos dos Santos, que representa a Sociedade de Medicina do Rio Grande, o doutor Horácio Brum, que representa o Sindicato Médico, também o futuro colega Fernando, que é o presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande. Certamente temos no plenário representantes dos médicos residentes. Dizer que esse dia 3 de julho, essa mobilização está ocorrendo em todo o país. E muitos tentam minimizar, colocando em cima como se a única reivindicação da classe médica, doutor Fábio, fosse contra a importação de médicos. E, na realidade, essa é apenas um dos itens que nós queremos repudiar. Mas, na realidade, o repúdio é pela importação de médicos sem a devida revalidação de acordo com a lei vigente do país, que
nós médicos, não é por uma atitude corporativista, mas queremos garantir a qualidade desses médicos que chegarão ao país e estarão atendendo a nossa população brasileira. Além disso, nessa pauta, se encontram, evidentemente, a defesa do Sistema Único de Saúde e de uma medicina de qualidade. Também pela votação urgente da PEC 454, que institui a carreira de Estado para o médico. Também incentivar a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para um projeto popular que garanta, no mínimo, 10% da receita bruta da União para investimentos na área da saúde. Também uma situação que, devido a um decreto presidencial da presidente Dilma, o decreto 7562, que nós queremos, a classe médica, derrubar esse decreto porque ele inviabilizou praticamente a especialização. E todos nós médicos, colegas aqui presentes e futuros colegas, sabem quanto custa formar um médico, quanto tempo leva um médico para entrar no mercado de trabalho. Se ele entrar na faculdade com 17 anos de idade, se formará aos 23, 24 anos de idade. Depois vai cursar uma residência médica, levando 3, 4, até 5 anos, de acordo com a especialidade abraçada, entrando no mercado de trabalho com 28, 26, até às vezes 30 anos de idade. E é a remuneração ínfima que recebe. E nós sabemos que o curso de medicina, a exigência, além dos conteúdos, que é um curso que precisam ser usados os 3 turnos. É impossível você fazer um curso de medicina e ter algum outro tipo de atividade paralela. Também dentro dessa pauta, as entidades que fazem essa mobilização querem vistoriar todos os principais estabelecimentos de saúde do país para realmente haver uma auditoria em relação às condições subhumanas que os pacientes muitas vezes são expostos e também as condições que nós médicos somos submetidos a desenvolver a nossa atividade laboral. Então, certamente essa casa, a casa dos grandes debates do presidente Renatinho da comunidade rio-grandina, não poderia se furtar de receber e escutar e tomar todas as medidas de apoio necessárias a essa mobilização que seja exitosa. Pois importar médicos não é como o governo importar quinquilharias da China, que com saúde não se brinca, com sofrimento do ser humano. Pode parecer fácil importar, dando emprego fora do país, em regimes até escravistas, para concorrer com o empresário brasileiro. Mas isso aí, a saúde, está muito acima disso aí. Não podemos admitir que se importe por importar para dar uma satisfação que tem médico. Nós precisamos o aumento do número de vagas nas faculdades de medicina e investimentos pesados do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para qualificar o curso. O número de médicos no país é mais que suficiente. Aqui em Rio Grande, por exemplo, nós temos um médico para 400 habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza apenas um médico para cada 1000. Então, o que não falta são médicos. E como diz o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, não se faz saúde sem médico. E nós estamos precisando urgentemente dar um outro tipo de tratamento a esses profissionais. Para concluir, presidente, nós estamos engajados e certamente nós sabemos quanto custa formar, mesmo aqui em Rio Grande, que temos a felicidade, por um trabalho anterior, de ter uma faculdade pública, gratuita, mas o médico o estudante de medicina, os seus pais, muitas vezes fazem um sacrifício medonho para formar esses jovens que serão os futuros colegas que estão vendo a sua carreira ameaçada nesse momento. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Colocados os esclarecimentos devidos, passamos a ouvir realmente quem tem o propósito desta mobilização. Passo a palavra ao doutor Fábio Lopes, que representa aqui o Conselho Regional, nosso amigo médico,
Dr. Fábio Lopes, tem a palavra. Só vou otimizar, não sei se com a mesa extensa, se os senhores, doutor Isabel e os demais, todos falariam, aí eu colocaria um tempo disponível de 5 minutos para cada, tá? Ou se querem concentrar em 2 representantes e falariam, né, mais tempo em nome dos demais. Eu consulto a mesa se todos falariam, então. Então, 5 minutos para cada, por gentileza. Bom, boa tarde, senhores vereadores. Gostaria de agradecer essa oportunidade que estão concedendo a essa manifestação, que é uma manifestação representativa das entidades médicas nacionais, Conselho Federal de Medicina, FENAM, que é o Sindicato Médico Nacional, a AMB, que é o braço acadêmico dos médicos, e a Associação Nacional de Médicos Residentes. É muito importante nessa época de muitos protestos e reivindicações, que essas reivindicações tenham um caminho e uma forma de chegarem ao seu objetivo. E eu entendo que os nossos representantes são essa forma adequada de que isso ocorra. Portanto, nada melhor do que a Câmara de Vereadores para levar esses pleitos que nós trazemos aqui e que são fundamentalmente em função de qualidade na saúde pública. O motivo principal dessa mobilização é em defesa da saúde pública. O SUS tem 25 anos, portanto, não é apenas um ou outro partido, eu sei que aqui é uma casa política e partidária, mas para nós, o governo nada mais é do que um representante temporal, o partido que está no governo, um representante temporal de todos nós. E sejam qual forem os partidos, a princípio, quase todos eles tiveram oportunidade, nesses 25 anos, de pôr em prática um sistema que, na teoria, é um sistema perfeito, que tem ilhas de excelência, que tem pontos melhores do que muitos países no mundo, mas que, na prática, nega o acesso à grande maioria da população. E nós entendemos que a construção desse sistema, infelizmente, com 25 anos de sistema público de saúde, nós encontramos uma deficiência muito grande. Que bom que, no lastro dessas manifestações todas que surgindo, a saúde é apontada como preocupação número 1 da população brasileira. Que bom que, em algum momento, se resolveu discutir mais a fundo alguns assuntos nacionais. E, nesse momento, a saúde vem à tona. Nós gostaríamos que, nesse tempo de 25 anos, nós tivéssemos avançado muito mais em vários pontos, mas, infelizmente, não. Esse Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Saúde Pública, ele decorre de, no nosso entendimento, entidades médicas, uma avaliação equivocada, inicialmente manifestada pela presidente, de que a importação imediata de 6 mil médicos resolveriam, até mesmo emergencialmente, o problema de saúde pública. Nós sabemos que isso é uma medida paliativa, e o que nos preocupa mais é o primeiro ponto que o colega vereador, que é vereador, colocou, que é o Revalida. O Revalida é uma prova onde os médicos, sejam de qual nacionalidade, a grande maioria são brasileiros que estudaram fora, têm o seu conhecimento médico testado para atuarem no Brasil. Isso ocorre em qualquer país do mundo. Isso resguarda, isso protege a população, o cidadão brasileiro. E o primeiro ponto de discordância nesse momento é que o anúncio do governo federal é trazer médicos sem que se passe por essa prova. Isso, para nós, é um erro que põe em risco o atendimento de saúde
das pessoas que mais precisam. O segundo ponto que as entidades médicas colocaram ao ministro é a defesa de mais investimento na saúde. Para que o sistema funcione, ele precisa ter um investimento mínimo. Hoje, em torno de 6% apenas é aplicado em saúde, e nós gostaríamos, e existe uma emenda para isso, que os recursos aumentem, seria em torno de 10%. Que mais recursos sejam aplicados na saúde e que sejam melhor gastos. O Brasil aplica pouco e gasta mal o pouco que aplica. Então, recurso e gestão. E o terceiro ponto seria que é a reclamação da maioria dos prefeitos, que é porque o médico não está no interior. Cadê o médico? Perguntam os prefeitos. Faltam médicos no Brasil. Isso é mentira. Isso é uma análise enviesada dos dados. Nós temos média atual, 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Vamos fazer um comparativo com a Inglaterra, que são 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. A média brasileira é 2. Entretanto, nós, os médicos, estamos mal distribuídos, estão concentrados nas capitais, aonde é possível fazer a medicina que nós ensinamos para os nossos alunos e a medicina que nós aprendemos. Tem capitais como Porto Alegre, que existem 8 médicos, 0,5 para cada 1.000 habitantes. É 3 vezes, pelo menos, mais do que a Inglaterra. E nós temos na periferia de Porto Alegre um atendimento médico compatível com o inglês? Não temos. Vitória tem 11 médicos para cada 1.000 habitantes, e inclusive capitais no Nordeste, com mais de 6 médicos para 1.000 habitantes. Portanto, a questão não é numérica, e sim, por que os médicos não estão atuando no sistema público? Médicos para atuarem no sistema público nós temos em número suficiente. Então, o que falta para os médicos irem ao sistema público são, primeiro, condições de trabalho na saúde pública. Porque mesmo nesses locais em que a população médica é altíssima, as pessoas no sistema público sofrem com falta de atendimento, mas também de exames, de leitos hospitalares, que diminuíram mais de 30% nos últimos anos, com condições básicas, inclusive, de atendimento. Então, o pleito é para recurso, gestão e uma carreira de Estado, porque vamos entender que saúde é um bem precioso e é a preocupação número 1 das pessoas, que o Estado cumpra o seu papel e leve para o interior os médicos e profissionais de saúde que a população precisa para ser atendido, com estrutura adequada e com uma carreira de Estado para os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e todos que participam da assistência. Esses 3 pontos são os pontos básicos que esse movimento de hoje tenta esclarecer a população. E, na atualidade, o ponto principal é que não faltam médicos no país. Eles estão mal distribuídos. Reforçando, inclusive em locais com população médica elevada, a saúde é ruim. No sistema público. Então, precisa haver, que bom que se chegou o momento de discutir isso, né? Que se adotem medidas a curto e médio prazo para que esses profissionais, que são em número suficiente no país, possam atuar onde a população precisa. E que, se vierem médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, não há nenhum problema, nós convivemos com isso já há muito tempo, mas esses médicos precisam também ter o seu conhecimento testado. Encerrando, eu gostaria de agradecer o vereador Renatinho e a Comissão de Saúde, em nome da vereadora Lu e do vereador Charles, e o nosso colega, e no nome desses eu agradeço o espaço a todos os vereadores. Obrigado. Perfeito. Cumprimentamos o doutor Fábio pela sua explanação e convido a doutora Isabel, que é diretora de Medicina,
para fazer a sua manifestação também. 5 minutos. Boa tarde a todos. Os números que o Fábio colocou são incontestáveis, e eu não vou por esse caminho. Eu vou usar essa tribuna para colocar a minha posição como diretora de uma faculdade de medicina de uma instituição federal. E vou colocar para vocês, para os vereadores, tudo que o nosso aluno, o nosso estudante passa, todo o processo até ele se formar. E aí vocês vão entender o porquê da nossa posição revalida assim. Os cursos de medicina, desde 2001, eles estão sendo submetidos a um contínuo processo de avaliação pelo MEC. Em 2001 foram instituídas as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em medicina. E o que contemplam essas diretrizes? Uma série de exigências que nós precisamos cumprir. Nessas diretrizes estão os princípios básicos do SUS, estão todas as competências e habilidades que o nosso estudante de medicina precisa adquirir ao longo de 6 anos, estão todos os conteúdos que precisam ser abordados, todos os conhecimentos técnicos e científicos. Pois bem, ao final de cada período de 3 anos, os nossos cursos são avaliados pelo Ministério da Educação e Cultura. O que é cobrado? É cobrado em cima destas diretrizes curriculares. E é feito, não digo a palavra ranking, mas são atribuídas notas para o desempenho destes estudantes. Então, eu tenho bastante convicção de que estas mesmas provas, no mínimo, deveriam ser aplicadas a todo médico, brasileiro ou não, mas que fez sua formação no exterior, necessitasse ser submetido. Se para os nossos é exigido, por que para os que vêm de fora vão começar a fazer o exercício profissional sem saber se eles têm as competências exigidas nas diretrizes curriculares, os conhecimentos de planejamento e gestão do SUS, se estão fora da nossa realidade? Por outro lado, eu também gostaria de colocar que nós não temos nenhum problema em conviver com os colegas que fazem a sua formação no exterior. O nosso quadro de docentes da Faculdade de Medicina tem pelo menos um professor que eu lembro agora que fez sua formação no exterior e fez, sim, uma prova de reválida para exercer a medicina aqui no Brasil e hoje fazer parte do nosso corpo docente. Também gostaria de colocar que, em relação ao reválida, até alguns anos atrás, eu acredito que há 6, 7 anos atrás, as provas para revalidação dos diplomas de médicos obtidos no exterior passavam por certificação nas próprias faculdades de medicina. Cada faculdade de medicina fazia a sua prova e os médicos eram submetidos, e uma vez sendo aprovados e tendo um currículo compatível, eles podiam passar a exercer o trabalho médico aqui no Brasil. Na última prova, que foi feita aqui em Rio Grande, eu não me lembro o percentual de quantos que foram que se inscreveram, mas não passou mais do que 10%. Então, eu pergunto, que condições têm esses médicos que não passam numa prova de reválida, que tem componentes que são relacionados à nossa realidade do Brasil, podem exercer a medicina aqui? E só para complementar, no último ano, se eu estiver enganado, eu não sei se o professor Hugo se encontra aqui, mas foi feita uma prova de reválida que foi implementada pelo próprio Ministério da Educação, uma prova nacional em que apenas 10% dos médicos obtiveram a aprovação. Então, o que nós queremos, sim, é que todo profissional, todo médico que queira exercer o trabalho em nosso país se submeta ao reválida.
uma vez que todos os nossos estudantes eles passam pelas avaliações e eles são medidos quanto à sua qualificação depois de 6 anos de formação no nosso país. Não somos contra, de maneira nenhuma, ao trabalho médico, desde que seja revalidado. Eu acho que, desta forma, eu estou colocando a posição da Faculdade de Medicina, tá? Que todo profissional que queira exercer o trabalho aqui passe pelo exame de revalidação nacional. Muito obrigada pela oportunidade. Nosso regimento não permite nem vaias nem aplausos, mas a doutora Isabel foi aplaudida de pé pelos seus futuros médicos, né? Futuros médicos, né? Os alunos da faculdade, né? Futuros colegas. Próximo, doutor Tarso, em 5 minutos, para se manifestar. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Meio de susto, não imaginava que ia ser convidado hoje para cá. Na verdade, eu trabalho há 6 anos numa comunidade periférica, né? Na Castelo Branco, né? Junto com a doutora Elise, né? E há pouco tempo com um médico residente em medicina de família, né? E com vários outros colegas também que trabalham em áreas periféricas, que estão aqui hoje no Saúde da Família, e que justamente é uma das áreas que o governo resolveu escolher, né? Como uma área para dizer que precisariam ter médicos importados, né? E sabe-se lá de que forma que eles seriam importados. A questão não é a importação de médicos, a questão é que nós temos hoje, né, uma baixa procura por esse tipo de atendimento, né? Principalmente na rede básica, né? Há pelo menos uns 4 ou 5 anos a gente vem dentro da rede de Rio Grande, conversando com prefeitura, com Câmara de Vereadores, né, não de agora, né, tentando fazer com que os médicos, que nós temos aqui um curso que forma 70 médicos por ano, né, e que alguns desses médicos resolvam trabalhar no Saúde da Família aqui de Rio Grande, né, e não se sentiam atraídos até pela questão de mercado de trabalho, né. Então, nós temos uma formação pós-graduada em medicina de família para trabalhar nas unidades básicas de saúde. Quer dizer, a unidade básica de saúde não é apenas aquele lugar onde se atende uma queixa simples e qualquer médico com qualquer formação, ou até mesmo nenhuma, como se quer agora, né, venha trabalhar. Ele precisa ter uma formação pós-graduada também nessa área, né? E em quase 10 anos de programa de residência, a gente conseguiu formar apenas 6 médicos residentes, e desses 6, apenas um está atuando hoje aqui em Rio Grande, com formação pós-graduada em medicina de família, né? A ponto da gente hoje, com 9 preceptores que atendem os alunos da faculdade, né, termos dificuldade de expansão desses médicos que ensinem os alunos na parte de medicina de família, que faz justamente essa atenção básica, que é tão importante para que o hospital não superlote também, né? Então, nós temos hoje uma deficiência de pessoas que queiram trabalhar lá, mas não por falta de médicos meramente, não. Esses médicos se formam, saem da nossa cidade e são, vamos dizer assim, leiloados em várias cidades, né, com valores diferentes, né, colocando salários milionários, quando são pagos esses salários, na verdade, com contratos muitas vezes duvidosos, né. Aqui, no nosso caso, a gente oferece ainda concurso, tem formas de contratação, mesmo assim não tem médicos que venham para cá, né. As condições de trabalho nem sempre são as ideais. Então, existe essa dificuldade mesmo de trazer esses médicos por questões de mercado de trabalho, né, que expandiu muito, e, por outro lado, é um mercado de trabalho que ainda tem muita deficiência, precisa ser muito mais valorizado, né. Afinal de contas, o sujeito faz 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, ou até 3, né, para ter uma valorização que talvez um cubano substitua, pelo que o governo está dizendo agora, né, e, ao mesmo tempo, uma rede de apoio que, logisticamente, está deficitária, né. Nós temos
um hospital superlotado, que está fechando suas portas porque não consegue mais atender pacientes de emergência, falta de médicos em áreas específicas, como, por exemplo, oftalmologia, otorrinolaringologia, e que, sem esses profissionais, também o médico de família não consegue exercer corretamente a sua profissão. Ele não substitui os outros especialistas, ele não substitui a rede hospitalar. Ele pode, sim, a longo prazo, com um cuidado praticamente artesanal, de quase 10 anos, diminuir a demanda pela procura do hospital. Agora, não se pode dizer que, com isso, tu vá diminuir agora leitos hospitalares, né? Então, esse médico, se ele não tem esse respaldo, se ele não tem essa continuidade de atendimento, porque o paciente é um só, ele vai buscar o posto de saúde, ele vai buscar o hospital, vai voltar à unidade de saúde. Então, se ele não tiver essa continuidade, ou se, de repente, me acontece várias vezes de terem pacientes que eu encaminho para a emergência e ele diz assim para mim: doutor, eu não vou ir para a emergência porque lá eu não vou conseguir ser atendido, porque eu fico 6 horas esperando. Então, o trabalho não se limita apenas na unidade de saúde, ele vai além, né? E na unidade de saúde também tem uma série de deficiências, né, que passam por toda a rede. Então, eu só queria deixar em aberto aqui a questão da revalidação. Como a professora Isabel falou, é fundamental, né? Não dá para a gente aceitar que profissional sem o conhecimento de o que é o SUS, como é que se trabalha no SUS, ou de como é que funciona o atendimento médico no país, vá simplesmente entrar numa unidade de saúde, pegar um estetoscópio e, então, agora eu vou receitar aqui as coisinhas mais simples, né? Esse médico também não vai querer ficar aqui. Muito obrigado. Cumprimentamos o Dr. Tarso e convido o Dr. José Carlos, que representa a Sociedade de Medicina. Nós temos o outro visitante do plenário, que já adentrou a Câmara, né? Está sendo bem tratado ali, mas... Não. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Renatinho e assim cumprimentaria todos os vereadores. Queria saudar os nossos colegas e queria exercer o direito, talvez, de ser um dos médicos mais antigos aqui presente. Lembrando que a Isabel, quando falou sobre reválida, aconteceu quando eu era o coordenador da comissão de curso de medicina e nós tínhamos 83 supostos médicos estrangeiros fazendo a prova. A nossa prova de residência médica, aquela que todo mundo faz para entrar na residência, qualquer uma, rodaram todos. E aquilo me chamou a atenção como coordenador. Por que rodaram todos? E aí veio um problema que eu quero trazer a vocês. Muitos daqueles médicos, inclusive muitos trabalhando em secretarias de saúde do estado de Santa Catarina, não eram médicos. Eram técnicos em saúde formados em países de língua hispânica. E, como técnicos, eles tinham um título meio de mestres. Então, eles já não eram nem graduados, eles já eram mestres. Isto é uma armadilha, e eu quero chamar a atenção. A segunda coisa... Quando eu me formei, e eu me formei em 1974, não existia tomografia, ecografia e uma série de outras coisas. E hoje eu ainda exerço a profissão. Me aposentei como professor há 1 ano, mas como médico eu continuo trabalhando. E eu tenho que trabalhar com toda a tecnologia. Qual é o problema, então? O problema é que o médico ele não só estuda 6 anos, ele não só faz uma residência médica, ele tem que ser constantemente, ele tem que ser trabalhado, ele tem que estudar. E isto tem custo, muito custo. Isto não é colocado. Uma outra coisa, vamos lá para outra vertente. O que acontece com a população? Graças a Deus, até pelas questões econômicas, a nossa população está envelhecendo. Ou seja, tem melhores condições no contexto geral. Não digo que tem melhores condições de saúde, mas ela tem mais vida. E se ela tem mais vida, as doenças próprias do envelhecimento, elas estão presentes. E o custo disso é muito grande. Tem um paradoxo. Eu não conheço outra situação que mostre como tem farmácia em Rio Grande. Muito mais farmácia do que médicos, enfermeiros, hospitais, ambulatórios, etc.
O que isso diz? Essas pessoas, esses empresários são loucos? Eles rasgam dinheiro? Tem financiamento externo? Eles são espiões? Não. É que o ramo que realmente ganha dinheiro com a saúde é o ramo do comércio e da farmacologia. É o ramo da tecnologia. É aí que está o problema. Trazer 6 mil médicos de qualquer país não é nada, nós somos 400 mil nesse país. Nós não somos xenofóbicos, pode trazer. Reválida, diz que é médico, vai trabalhar direito. Agora, mostra um aparelho de ecografia para determinados colegas do estrangeiro, ele não sabe o que é isso. É esse o médico que a gente quer. Porque nós estamos acostumados a dar uma medicina pobre para os pobres. Uma medicina podre, mas não é isso que a gente quer. Nós não fomos formados, nós não temos cadeira de medicina para pobre, medicina para rico, medicina para convênio. Nós temos medicina. Isso muitas vezes desgosta muita gente. Então, eu agradeço a oportunidade de falar a vocês e lembrar que nós temos só uma medicina e que há necessidade de investir na pós-graduação, na educação continuada. O que falta é gestão, o que falta é vontade política de fazer as coisas direito. Se quiserem que se planeje, a gente mostra o planejamento também. É fácil. É só nos ouvirem. A gente vai apontar o que tem que ser feito. Claro que muitas vezes, senhores vereadores, vocês são políticos, isso politicamente não é bom. Mas a verdade é isso. Nesse país, muitas vezes, falta vontade política de fazer as coisas bem feitas. Obrigado. Cumprimentamos o Dr. José Carlos pela brilhante manifestação e convido o Fernando, que esteve a semana passada, inclusive falou com a Dona Luiz, esteve no meu gabinete da presidência, conversando comigo, para... Deixei o Fernando por último. Veja. Ah, doutor Horácio, perdão, doutor Horácio, presidente do sindicato, estava escondido ali do outro lado, ali, doutor Horácio, presidente do sindicato, por favor, tem a palavra. O Fernando mas ele será por último, aí terá um sangue novo aí para falar em nome dos alunos. Doutor Horácio. Boa tarde. Cumprimento o presidente da casa e, cumprimentando o presidente da casa, quero cumprimentar todos os vereadores e os colegas que estão na plateia. Eu acho que todos os colegas que me antecederam já falaram praticamente tudo que tinha se falar numa manifestação dessas. O que nós realmente, eu repito aqui e refaço, nós não temos medo que venham colegas estrangeiros para o Brasil trabalhar. Os colegas portugueses mandaram para a FENAM um documento do sindicato, da FENAM deles lá, do sindicato dos portugueses, dizendo que os médicos portugueses se sentiriam ofendidos se viessem trabalhar no Brasil sem revalida. E isso é certo. Isso é certo. Nós não temos nenhum receio de médicos estrangeiros ou brasileiros que venham trabalhar no Brasil. Mas se os nossos são submetidos a esses exames de competência, por que nós vamos abrir o mercado para gente que pode não estar suficientemente bem informada para atender a nossa população? Eu acho que é um risco que o governo submete à população brasileira, trazendo médicos sem serem avaliados aqui no Brasil. O Revalida é uma criação do próprio governo federal. Então, porque antes, como já disse a colega, cada faculdade de medicina fazia um exame. Então, eles
uniram todos os exames num chamado revalidação, né, que é feito pelo Ministério da Educação. Isso dá o direito do médico trabalhar junto conosco e em condições boas. Mas o que falta, principalmente, não faltam médicos. Já os colegas disseram, o doutor Esperon já disse, nós fizemos no Sindicato Médico aqui de Rio Grande um trabalho onde nós levantamos médicos por médicos. E em relação à população atual, temos um médico para 400 habitantes. Quer dizer, nós temos o dobro dos médicos preconizados pelo próprio Ministério da Saúde e pela OMS. Portanto, não faltam médicos. Então, o que falta? Falta boas condições de trabalho, salários, honorários proporcionais às suas responsabilidades. Né? Os médicos não podem trabalhar hoje sem nós, da Faculdade de Medicina, todos no Brasil inteiro aprendemos a usar a tecnologia, esses aparelhos todos, né? E que realmente, por exemplo, a medicina cubana está, segundo eles informam, muito adiantada em medicina preventiva. Mas há poucos dias nós assistimos uma palestra no Conselho Municipal de Saúde, onde uma pessoa daqui da cidade foi lá a Cuba, passou uma semana tirando fotografias, e algumas cidades têm o esgoto a céu aberto, e falam em profilaxia, medicina profilática. Ora, por favor, medicina profilática com esgoto a céu aberto, não é possível. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? A nossa luta aqui, para todos nós. Eu podia estar em casa, eu discordo do Zé Carlos, eu sou o mais velho, eu acho, mas eu tenho 40 e poucos anos de formado, eu me formei em 1970. E podia estar em casa cuidando dos netos, mas não, estou aqui lutando principalmente por esses jovens colegas que estão na faculdade, estão saindo, tá? E que têm que ter uma medicina realmente muito boa, melhor do que essa que nós estamos enfrentando. Por isso, a luta. Obrigado, colegas. Cumprimentamos o doutor Horácio Brum pelo seu trabalho, sua dedicação à frente do sindicato, e convido então agora o Fernando para falar. 5 minutos, senhor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, colegas, muito boa tarde. Bom, eu também, como fiquei por último, fui contemplado por grande parte das falas. Entretanto, inicialmente eu vou abordar um tema mais específico à classe estudantil, que é manifestarmos a nossa intransigente oposição à entrada, à importação de qualquer médico estrangeiro, seja ele estrangeiro ou brasileiro formado no exterior, sem a comprovação de que esses médicos são qualificados para atuar em território nacional. Essa é uma prova que foi criada, é importante que se diga, pelo próprio governo federal há cerca de 2 ou 3 anos atrás, é aplicada em conjunto pelo Ministério da Educação e pelas entidades médicas, e, misteriosamente, depois de 2 ou 3 anos, se chegou à conclusão, a partir das demandas dos prefeitos, de que essa prova não serviria mais. Ou seja, onde ficou a coerência, o compromisso com a saúde pública de qualidade? Em segundo lugar, eu quero repelir de qualquer forma que essa é uma manifestação que prega a reserva de mercado, uma manifestação corporativista dos médicos. 6 mil ou 10 mil médicos não farão nem cócegas em um mercado de 400 mil médicos. Essa é uma manifestação, acima de tudo, em defesa da sociedade, especialmente daqueles que já estão tão penalizados pelas anormalidades estruturais do Sistema Único de Saúde. Esses médicos atuariam exclusivamente no SUS, ou seja, o que está se pregando é que o SUS e a classe mais marginalizada, mais desprestigiada, merecem um atendimento de segunda categoria. Quanto às alternativas, as alternativas são muito claras. A Associação dos Prefeitos, a Confederação dos Prefeitos, tem como lema onde está o médico. Mas eu lanço outra indagação. Por que o médico não está lá? Em primeiro lugar, nós pregamos o maior financiamento da saúde. No mínimo 10% da receita líquida da União direcionada ao Sistema Único de Saúde. Em segundo lugar, condições de trabalho adequadas aos médicos.
condições de equipamentos, infraestrutura, hospitais, disponibilidade de exames, uma rede de referência e contra-referência adequada para encaminhamento para os especialistas. E, evidentemente, uma carreira digna e adequada, uma carreira de Estado a todos os profissionais de saúde, aos médicos, inclusive, uma carreira que possibilite estabilidade, segurança, contra uma realidade hoje muito vigente no nosso país. Os médicos vão ao interior por salários de 30, 40 mil, quando recebem esses salários, porque nós temos muito prefeitos caloteiros, quando recebem esses salários, mas não existe qualquer tipo de vínculo, é um contrato quase verbal, o médico fica sujeito às pressões políticas dos prefeitos, se não faz campanha para o prefeito é demitida, ou seja, não tem qualquer tipo de segurança em levar a sua família e ter uma estabilidade a longo prazo. Nós pregamos essa carreira de Estado nos moldes do Judiciário Federal e nós consideramos, e até indago a todos os vereadores, se a classe médica, especialmente no âmbito do serviço público brasileiro, tem uma importância menor do que os serviços prestados pelo Judiciário. Se nós não merecemos uma carreira desse porte também. A todos os vereadores aqui que, ao longo da sua vida, suas famílias foram atendidos por médicos, vocês acreditam que é um absurdo que os médicos tenham uma carreira nos mesmos moldes do Judiciário? Não é compatível com a nossa função e a importância para a sociedade, que é se prestar uma saúde pública de qualidade a todos? Essas são as alternativas. Muito obrigado. Perfeito. Assim como as diversas autoridades médicas que compõem a mesa também estão com muita moral, o Fernando também representa com muita moral também os alunos. Bem, gostaríamos então, depois de ouvir todas as autoridades, agradecer a presença de todos aqui na Câmara, encaminharmos, como foi colocado pelos vereadores, e o vereador Charles, e subscrito também, e também encaminhado pelo doutor Esperon, a vereadora Lu, e tenho certeza que será subscrito pelos demais membros dessa casa, os demais colegas, no sentido realmente de encaminharmos uma moção não só reivindicando essas demandas que são aqui colocadas e a situação toda pelos médicos, bem como também encaminhar essa moção para as demais câmaras a nível dos 496 municípios aqui do Estado do Rio Grande do Sul e também ao Congresso Nacional, ou seja, ao Senado e à Câmara de Deputados, em especial à Câmara Gaúcha, os nossos 31 deputados federais, em função desse tema e principalmente desta mobilização que traz esse tema tão importante que é realmente a saúde, aquilo que foi colocado aqui. Eu anotei muitas delas, que é realmente a carreira em defesa da saúde pública. O doutor falou muito bem com relação aos 25 anos do SUS, desse programa tão importante para o povo brasileiro, que precisa realmente ser melhor intensificado e aplicado. Os investimentos na área da saúde, as condições de trabalho, plano de carreira, a revalida, ou seja, e como falou o doutor, muito bem, o doutor José Carlos, com relação à gestão e à vontade política na situação do planejamento da saúde. Portanto, aqui, em nome desta mesa, em nome da mesa diretora, em nome da Câmara de Vereadores, do Parlamento mais antigo, cumprimentamos aqui todo o trabalho dos profissionais na área da saúde, do Estado do Rio Grande, que de uma forma ou de outra não medem esforços para tratar, principalmente no que diz respeito à nossa população, aquilo que é mais importante e que procura, quando procura os nossos hospitais, os nossos profissionais, que é a nossa população, o nosso povo da cidade do Rio Grande. Que vejo médicos aqui como o doutor Boldoni, renomado médico cardiologista, doutor Elvo, que faz um trabalho importante, também na neonatal, a doutora Márcia, amiga desde a época de infância, que vejo aqui a doutora Márcia, a doutora Jussara,
que há muitos anos faz um trabalho importante também, com os aidéticos, doutor Hugo, doutor Guilherme, enfim, todos aqueles que estão aqui presentes nesta casa, para que nós possamos, então, aprovar na próxima semana uma moção e encaminharmos esse tema, onde eu tenho certeza que os senhores... Eu participei agora no dia 7 de junho, fui convidado a participar sobre um fórum, estava lá e ele foi promovido, inclusive, pelo doutor Fábio Lopes, que foi muitas vezes elogiado e colocado seu trabalho naquele fórum, que tratava dos aspectos atuais éticos e legais da medicina. E eu me lembro muito bem que o médico responsável estava hoje, eu perdi inclusive a reportagem no Jornal do Almoço, o médico presidente do CREMERS, tratando sobre esse tema. Então quero aqui cumprimentar o trabalho dos senhores, das senhoras, e tenho certeza que essa casa será parceira para também levar a conhecimento e o trabalho político numa instância maior. Pois não, vereador, seja breve, por gentileza. Presidente, pensei até que ia ser aberto a todos os vereadores para fazer o seu registro. Não, mesmo, assim, só, assim, ó, mesmo que eu não brevemente, vou passar aos vereadores, até para assim, ó, o tema já foi levantado. Então, assim, ó, essa discussão nós daremos a semana que vem, quando então esse documento sendo encaminhado, ele será aberto a todos os vereadores, aí nós teremos a possibilidade, o debate pela... Mas eu só queria fazer um registro, senão ficaria incompleto também, presidente, que a própria Ordem dos Advogados do Brasil já está junto nessa pauta da aplicação dos 10% para a saúde. É uma mobilização nacional também, em apoiamento da classe médica, e também registrar que nós também devemos ter a nossa pauta municipal também, apoiamento dos profissionais da saúde. Até eu pensei que o representante do sindicato médico ia comentar alguma coisa nesse sentido, mas nós também podemos fazer o serviço de casa também. Sem sombra de dúvida. Agradecemos, então, a presença de todos e dou por encerrado esta sessão, digamos assim, na Câmara de Vereadores. Obrigado pela presença de todos.